Dá-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. A luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs, mulheres negras que vieram antes de nós. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. O dia já vem raiando e a polícia já está em 1910, no pequeno povoado de Malhada de Caiçara, no sertão da Bahia, nasceu Maria Gomes de Oliveira, também conhecida como Maria de Déia. O famoso apelido Maria Bonita viria muito tempo depois, junto com um desfecho trágico que transformou a jovem sertaneja em lenda. Maria Bonita tinha apenas 19 anos quando decidiu se juntar ao bando de Lampião, tornando-se a primeira mulher da história a fazer parte do cangaço. Quando Maria Bonita entrou para o cangaço em 1930, com pouco tempo depois, começa a aparecer nos jornais notícias a respeito da entrada das mulheres no bando. Alguns jornais relatavam que Lampião estava montando um harém na Caatinga. E Maria Bonita não era denominada com esse nome de Maria Bonita. Por quê? Porque esse nome foi criado já perto do fim do cangaço lampiônico, em 1938, pelos jornais do sul do país. Então, era nos jornais do sul do país que Maria Bonita era conhecida como Maria Bonita, porque dentro do bando ela era conhecida como Maria do Capitão, se referindo a Lampião, ou Maria de Lampião. E fora desse bando, na sociedade sertaneja em que ela viveu até ir coabitar com Lampião, ela era conhecida como Maria de Déia ou Maria de Zé de Nenê, que era o nome do seu marido. Ela estava ligada a esse marido também. E ela era tratada por esses jornais, a Maria Bonita, em 1934, 36 e até durante sua morte, como a mulher que vivia com Lampião e que também era uma bandida. Então, as cangaceiras eram muito desqualificadas, vistas pelo lado da criminalidade, sendo tratada como mulheres vulgares, mulheres que coabitavam com esses homens. Então, se havia o preconceito em relação aos cangaceiros, muito maior esse preconceito se direcionava às mulheres que viviam com eles. Então, é claro que havia muitas diferenças sobre como Maria Bonita era vista naquele tempo, lá na década de 30, e como ela é vista hoje em dia. Bom, você deve estar se perguntando o que foi o cangaço. Este fenômeno está associado a homens que andavam armados e em bandos pelo sertão nordestino. Cronologicamente, estes grupos existiram da segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Com suas próprias regras de conduta, movidos boa parte das vezes pelo desejo de vingança e como resposta aos graves problemas sociais que assolavam a região, os cangaceiros praticavam toda sorte de crimes, pilhavam cidades, estupravam mulheres e estavam inseridos em uma complexa rede de fornecedores, protetores e informantes. Entre os cangaceiros mais famosos destacaram-se Antônio Silvino, Senhor Pereira, Ângelo Roque e Jararaca, mas nenhum deles ganhou a notoriedade do Virgulino Ferreira, mais conhecido popularmente como Lampião. Pessoal, a gente pode pensar que Lampião era um dos bandidos mais procurados do Brasil, não só da região Nordeste, né, mas do Brasil. Ele era um bandido foragido. Lampião gostava muito de fotografias, ele foi adquirindo esse gosto com o passar do tempo,
Depois ele inclusive imprimia cartões postais com a sua imagem, que ele deixava para as pessoas com a assinatura lá do Capitão Virgulino, né? Os seus cartões de visita, de fato, com a sua imagem. E por que eu estou falando disso? Né? Qual é o sentido de se fotografar um bandido? Antes de Lampião, a gente pode pensar que as fotografias de bandidos que apareciam nos jornais, e isso assim, em meados dos anos 20, anos 30, a imprensa mesmo, como um empreendimento informação, sobretudo no que diz respeito à circulação de imagens, né? A gente ainda não tem a tecnologia totalmente disponível, a circulação de imagens nos jornais, então é uma circulação incipiente, na maior parte de gravuras, de ilustrações a partir de fotografias. Mas mesmo assim, quando os bandidos aparecem nos jornais, a gente tem o formato mugshot, né? Aquele formato que pega a partir do peito até a cabeça, geralmente com uma placa de identificação com o número da ficha criminal, e essa fotografia circula para identificar, para dizer, olha, este é o bandido, foi ele que cometeu esses crimes, né? Ou então, na ausência de uma fotografia de ficha criminal, no caso de um bandido que nunca esteve preso, a imprensa utilizava fotografias de documentos ou qualquer outra imagem que tivesse disponível, se houvesse, né, imagens disponíveis daquele bandido. Além disso, depois de presos, os bandidos figuravam atrás das grades, algemados ou em contextos de depoimentos, de tribunais, com policiais do lado, etc. Jamais havíamos visto um bandido que posava altivo, né, e segurando as suas armas, as armas com que cometia os crimes, né? Um bandido sempre bem vestido, bem penteado, né? Usando joias de ouro, anéis, enfim. Então, essa imagem de Lampião, ela não correspondia à imagem de um criminoso. E na tese eu defendo que justamente um dos efeitos da circulação desse tipo de visualidade no cangaço é que está aí na base dessa memória popular que acabou alocando o Lampião como um herói, né? E esse elemento da rebeldia, não vamos esquecer que a gente está falando aí dos anos 20, dos anos 30 no Nordeste, né? Uma região que já era bastante maltratada pelas secas, pela fome, pela pobreza, pela miséria, sem contar os desmandos dos coronéis e da própria polícia. Então, de repente, você tem um bando de bandidos que muito facilmente será identificada com um bando de justiceiros, né? Com um bando de resistentes à lei e ao Estado. Né? Não é à toa que uma rede de coiteiros vai apoiar e suportar o cangaço durante 18 anos. Né? Entre 1920 e 1938, o cangaço de Lampião consegue se manter longe, né, da polícia, dessas volantes, que eram esses grupos de policiais que perseguiam Lampião. Essa vida de crimes e aventuras atraiu muitos homens para o cangaço. Ao mesmo tempo, ele foi utilizado pelas mulheres como forma de resistir ao lugar conferido a elas dentro da sociedade sertaneja. Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava me dançar de jeito algum, ele não deixava. Mas depois que eu saí, agora aí eu dançava, penteava meu cabelo do jeito que eu queria. Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Ingressar nos bandos era, portanto, uma forma de romper com suas famílias, alcançar certa autonomia e colocar fim a um casamento muitas vezes forçado. A vida das mulheres cangaceiras era uma vida muito difícil, pois elas estavam vivendo num regime de exceção, fugindo na maior parte do tempo, sendo perseguidas e podendo ter sua vida ceifada a qualquer instante. Mas havia algo bem interessante para a gente pensar, que as mulheres cangaceiras engravidavam, tinham seus filhos, mas não podiam cuidar desses filhos. Então esses filhos eram entregues a outras famílias, que, claro, estavam ali recebendo a ajuda dos cangaceiros para criar essas crianças. Então essas mulheres eram separadas desses filhos e eu acredito que isso também causava nelas bastante angústia. Muitas vezes eu chegava, via meninas bonitinhas, tudo fluida com eles, se namorando. Ele, minha filha, não se meta com este povo, não. Ele é um rapaz, você sabe que você não é nada minha, viu?
eu não posso me meter nisso, mas isso é uma vida miserável. Se sofre, você me vê assim, não quero saber dormir no molhado, andar no espinho, subsaltada, correndo, tomando tiro, viu? Outra, a ruína de sua família. Meu pai amontaram em burro brabo, cortaram a orelha. Minha mãe presa 5 dias com minhas irmãs, sem água, sem pão. Viu? Meus irmãos pequenos, de 7 anos, de 6, tudo arrancado às vezes de ponta de faca. Tudo por isso que me levou, sem quem nem pra quê, sem eu ser culpada, meus irmãos, porque foram pagar. Bem assim eu sei, vão pagar por causa de você. Isso não é futuro. Que nada, a senhora não anda, eu tô bem pra andar. Estima-se que mais de 60 mulheres tenham participado dos grupos e subgrupos liderados por Lampião. Nem todas estavam ali por escolha própria. Imaginar as cangaceiras como mulheres absolutamente independentes e libertárias é um erro. Embora transgressoras, estavam longe de ter total controle sobre seus corpos e sobre suas vidas. Em 2017, eu defendi uma dissertação sobre Maria Bonita na Universidade Federal da Paraíba e essa dissertação se transformou nesse livro, Maria Bonita, Entre o Punhal e o Afeto, onde eu busco discutir as imagens a respeito da Maria Bonita, os discursos a respeito dela, os discursos principalmente produzidos pelos homens, pelos jornalistas, pelos cordelistas, pelos memorialistas, para a gente entender como a mulher é representada na cultura popular, como ela é representada nos jornais e como isso fala da sociedade em que nós vivemos. Quais são os lugares que são delimitados para a mulher? Por que Maria Bonita tem esse nome, Maria Bonita? E por que até hoje é cobrado dela, já que ela tem esse nome adjetivado, a beleza é cobrada dela. Quando a gente coloca, por exemplo, uma foto de Maria Bonita no Facebook, alguém pergunta sempre, mas ela não era tão, ou diz, né? Ela não era tão bonita assim. Por que isso é tão importante? Por que a história de uma mulher é reduzida à sua aparência física? Bom, a história de Lampião e Maria Bonita, ela é bastante famosa, né? Maria de Déia, como ela era conhecida na sociedade sertaneja, vivia um casamento absolutamente infeliz. Não era segredo para ninguém que Maria de Déia queria se separar do seu marido, Zé de Neném, e dizia aos 4 cantos, a quem quisesse ouvir, que quando ela tivesse a oportunidade de fugir com o valentão, assim ela o faria. Essa história chega até os ouvidos de Lampião, e que visita a cidade, pede inicialmente para Maria bordar alguns lenços e, enfim, acabam tendo um caso, se apaixonam e pouco tempo depois ela acaba fugindo com ele para fazer parte do bando. Foi um gesto absolutamente transgressor, né? Maria Bonita escolheu fugir com Lampião. Ela abandona uma vida infeliz, ela abandona um casamento que não a satisfazia e ingressa por escolha própria no cangaço. Agora, é importante a gente dizer que essa história ela não é regra, né? Boa parte das mulheres ingressam, né, no cangaço porque são sequestradas. Há histórias que são super famosas e absolutamente cruéis, né? A história de Dadá, por exemplo, que foi mulher de Curisco, que era o segundo na hierarquia do bando de Lampião. Cara, ela foi sequestrada aos 12 anos. Ela foi estuprada pelo Corisco. No dia em que ela foi estuprada, ela teve uma hemorragia tão séria que ela quase morreu, né? Em entrevistas posteriores, ela se queixava que uma das coisas que mais a aborreceu foi o fato dela não ter conseguido levar sua boneca para o bando. Então, quer dizer, olha o nível a que chega o grau de violência praticado por esses homens. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque existe dentro do mito popular do cangaceiro uma memória muito idealizada, né, desse cangaceiro como um homem resistente, do Lampião como uma espécie de Robin Hood do sertão, o que é uma grande besteira, né? Existe uma biografia que foi lançada recentemente, em 2018, se eu não me engano, escrita por uma jornalista chamada Adriana Negreiros. Ela chama Maria Bonita, Sexo e Violência, Morte, Sexo e Violência no Cangaço. Vai aparecer aí para vocês. Nessa biografia, a Adriana Negreiros, ela relata acontecimentos absolutamente tenebrosos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessas mulheres como donas do próprio corpo, ou como pessoas que são capazes de ter autonomia na sua ação como guerreiras, isso na prática não existe, né?
Boa parte dessas mulheres tinha funções que eram domésticas, né? E os códigos de conduta e de honra do cangaço eram absolutamente machistas, né? O adultério feminino era punido com a morte. Há um caso famoso relatado nesse livro, que é o caso da Lídia, que era mulher do Zé Baiano e que foi pega em adultério e foi amarrada numa árvore, foi apedrejada até a morte, né? Então, é importante a gente sempre questionar esses lugares, né? A história do cangaço, ela não é só uma história hegemonicamente masculina, como ela também é uma história contada por homens, né? Enquanto os cangaceiros se tornaram essas figuras célebres, né? Homens que andam ali na margem entre o bandido e o líder de um movimento social, as mulheres foram sempre relegadas a um segundo plano e vistas muitas vezes como loucas, né? Dadá, que constantemente deu entrevistas a respeito dessa vida, passou a história como uma mulher louca, né? Esse relato aparece no livro da Adriana Negreiros. Então é importante a gente questionar, né? No fundo a gente está falando de mulheres que são sequestradas, que são estupradas, que são marcadas a ferro e que vivem uma realidade que é absolutamente repressora e que vai acabar de maneira muito trágica, né? O cangaço lampiônico termina em 1938 de uma maneira absolutamente trágica. Em 28 de julho de 1938, Maria Bonita, Lampião e outros 9 cangaceiros foram surpreendidos pelas forças volantes na Grota de Angico, cidade de Poço Redondo, no estado de Sergipe. Foram mortos a tiros e tiveram suas cabeças degoladas. Conta-se que Maria Bonita foi decapitada ainda viva e teve seu corpo violado e abandonado com um pedaço de madeira entre as suas pernas. Com a cabeça separada do corpo, recebeu o apelido que lhe acompanhou póstumamente. As cabeças foram então levadas em excursão por diversas cidades nordestinas. Eram transportadas em latas de querosene e expostas em praça pública. Em Salvador, foram mumificadas e transformadas em objetos científicos. Elas ficaram expostas até 1969. Oi gente, passando aqui para dar um recadinho bem rápido para vocês. Pedir para vocês nos seguirem na nossa página no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na bio, para que vocês nos sigam, nos acompanhem, interajam com a gente por lá. Tem muita coisa vindo por lá também, além dos vídeos aqui no YouTube. Contamos com vocês e esperamos vocês por lá. Até mais!